Pessoal, dando sequência aí para a nossa atividade, galera JM, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você tá vendo. Só desculpando aí uma motinha passando aí, porque o estúdio aqui é improvisado, eu não vou editar isso aí depois não, viu? Qualquer coisa dá para ouvir. Seguinte, gente, a atividade que vai ser postada agora, nessa semana, tem até quarta, mas pode esticar até sexta, sábado. Lá na página 87, nós temos a seguinte questão aí. A partir de um experimento, um grupo de alunos registrou os valores da corrente I para as correspondentes DDP ou tensão nos terminais de uma lâmpada, obtendo os seguintes dados. É importante perceber que quem está acompanhando aqui os vídeos de suporte, nós já vimos que a DDP ou diferença de potencial elétrica ou tensão elétrica é o pré-requisito indispensável para que exista corrente. Então, vamos lá. Foram feitas 4 medições. Medição 1, corrente 1 ampere, tensão 1 volt. Medição 2, corrente 2 amperes, tensão 2 volts. Medição 3, corrente 3 amperes, tensão 4 volts. E medição 4, ou medida 4, corrente 4 amperes e tensão 12 volts. Aqui ele te faz dois pedidozinhos básicos. O primeiro vai te dizer o seguinte: construa o gráfico V de tensão versus corrente I em um sistema cartesiano. E no item B ele quer saber se o resistor da lâmpada é ohmico ou não e quer que você explique. Vamos lá. Temos aqui o gráfico. Eu tirei aqui a fotografia do gráfico, eu achei melhor ir colocando aqui. Você percebe que essa imagem aqui seria um plano cartesiano. Cortou um pouquinho 12 lá em cima, mas é o 12 que está lá em cima, para tensão em volts. E aqui na horizontal, que seria o eixo X, né? Se fosse para o plano cartesiano, correspondente à corrente. Então lá nos dados, você lembra que os valores da corrente eram 1, 2, 3 e 4, e das tensões eram 1, 2, 4 e 12. E ele quer que você construa o gráfico. O gráfico da questão em si é exatamente esse aí do lado esquerdo. Esse que a setinha está apontando é o gráfico correto. Eu estou pegando todos os pontos, na verdade os chamados pares ordenados para tensão e corrente, e depois intercepto os pontos. Pronto, resposta do item A é só esse gráfico. No item B, ele quer que você explique se o gráfico é ohmico ou não, se o resistor da lâmpada é ohmico ou não. A sua resposta é não. E qual é a sua explicação? Se você acompanhou comigo aqui um dos vídeos para a primeira lei de Ohm, eu cheguei inclusive a dizer que no resistor, para ele ser ohmico, a tensão e a corrente tem que guardarem proporções entre si. Tipo, o quociente, a divisão da tensão U pela corrente I tem que ser uma constante. Por exemplo, esse gráfico da direita aí, a resistência em qualquer ponto aí é sempre 2. Porque se eu for pegar a tensão e dividir pela corrente em todos os pontos, ó, pelo gráfico aí, o que você observa? Quando a tensão é 2, a corrente é 1. Quanto é 2 por 1? É 2. Quando a tensão é 4, a corrente é 2. Quanto é 4 por 2? É 2. Quando a tensão é 6, a corrente é 3. Quanto é 6 por 3? É 2. Ou seja, esse gráfico aí é de um resistor ohmico. Eu posso lhe assegurar que resistores ohmicos eu posso interpretar como aquele que guarda uma proporcionalidade, né, a uma constante entre os valores tensão e corrente, tipo tensão dobra, tensão triplica, corrente triplica. E todo gráfico de um resistor ohmico é o gráfico de uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau e crescente, como é o caso do gráfico da tua direita. Com isso respondemos à primeira questão. Aproveitando o vídeo, não sai daí não, a questão 4 diz o seguinte: a resistência elétrica de um fio ela é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, representada por essa letrinha aí, sigma, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento do fio e a área da seção transversal ou reta desse fio. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Aí temos aí os materiais, a condutividade em área por milímetro quadrado. Aí eu tenho aí do alumínio 34,2, do cobre 61,7,
do ferro 10,2, da prata 62,5 e do tungstênio 18,8. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... se você acompanhou o meu vídeo na aula, o primeiro vídeo antes de comentar questões, eu fiz questão de te dizer que resistividade e resistência elétrica eram duas grandezas diferentes. Resistividade é uma propriedade do material, ou seja, todos os materiais, inclusive nessa tabela aí você tem materiais diferentes, cada material vai ter o seu coeficiente de resistividade. Ora, o que é que isso quer dizer? Se a resistividade de um material é baixa, isso quer dizer que ele conduz bem a eletricidade. Júnior, o que é resistividade baixa? Resistividade baixa, cara, é quando o material ele não oferece tanta resistência à passagem da corrente. Então a corrente ela passa de boa por esse material. Ora, se a resistividade é baixa, logo a condutividade é alta. Ou seja, como na questão em si, ele quer saber qual dos materiais tem menor resistência, logo o que vai ter menor resistência é o que melhor conduz. E quando você vai para a tabela, quem é o material de melhor condutividade aí? No caso vai ser a prata, porque tem a maior condutividade, não é isso? E, consequentemente, tem a menor resistência. Alguém pode até se perguntar com essa questão, Júnior, por que que então a fiação de uma casa não é feita de prata? Aí tu não quer que eu te diga por quê, né? Mas tu vai comparar o preço da prata com o cobre, né? Logicamente, se fosse por menor resistividade, eu ia usar a prata, mas tu olha como é que seria o custo. Pessoal, um abraço, qualquer coisa estamos aqui. Só tem a terceira questão dessa atividade que eu não comentei, mas é a primeira lei de Ohm. Qualquer dúvida, por favor, estamos aqui, é só procurar. Um abraço.